Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento, digo a Cristo e a Deus, de estar mais uma vez reunidos, juntamente com todos vocês que separam um tempo da sua preciosa vida, em estar a meditar na Palavra de Deus juntamente conosco, através deste canal, pregando Jesus, o Salvador. Quero saudar a você, caro ouvinte, caro visitante deste canal, você que já se membrou, você familiar, você amigo, você irmão, com a graça e a paz de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana, passou-se e eis-nos aqui novamente, pela misericórdia do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E se passou esta semana e nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos permitiu. Se estou aqui mais uma vez como ministro de Cristo, como anunciador do Evangelho da paz, de libertação, de salvação, de arrependimento, é porque o Senhor nos concedeu esta força, o Senhor nos deu saúde e vigor, o Senhor tem nos sustentado. Que Deus abençoe a sua vida desde já, em nome de Jesus Cristo, que você abra a sua Bíblia, para meditar juntamente conosco na palavra de Deus, a palavra que liberta, que transforma, a qual o Senhor Jesus Cristo disse em João 8, 31 e 32, o Senhor disse para aqueles que seguiam a Ele, para os seus discípulos, que se eles permanecessem na palavra dEle, verdadeiramente seria discípulo de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então abra o seu coração, deixa que a palavra de Cristo, a palavra de Deus venha libertá-lo, assim como aconteceu comigo, Eu não fui servo de Deus a minha vida toda, mas quando tive um encontro com Cristo, com a sua palavra, com a sua verdade, fui desperto, liberto, e eis-me aqui hoje para fazer a vontade de Deus, para que outras vidas, outras pessoas possam também ter este privilégio de servir ao nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Para Deus não há acepção de pessoas, e eis-nos aqui em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Hoje nós temos uma palavra, para meditar, que se encontra em Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Antes de nós adentrarmos nesta meditação, eu quero convidar você a fazer um breve momento de oração juntamente conosco, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, que Deus possa adentrar com ela no seu coração e transformar a sua vida e direcionar-nos nesta palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor amado e Senhor celestial, em nome de Jesus Cristo, coloco-me, Senhor, neste momento diante da Tua presença em oração, juntamente com todos aqueles que disponibilizam, Senhor amado, o seu precioso tempo para meditar na Tua palavra, juntamente com o Teu servo, juntamente contigo. Ó Pai amado, que o Senhor dê-nos a direção, repreenda todo o mal, Senhor, toda a distração, toda a dificuldade. Quando nós estávamos no mundo, Senhor, nós não medíamos tempo e esforço para ver aquilo que não era agradável ao Senhor. Que o Senhor segure, Senhor, cada um com os seus celulares, seus computadores nas mãos, Senhor. Não para gastar com a imundícia deste mundo, mas para com a Tua palavra, para com meditar na verdade, na pureza da Tua palavra. Abençoe a cada um, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos meditar para a glória do nosso Deus. Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que nos diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Veja só, caro visitante, ouvinte, amigo, irmão, familiar, todos vocês que neste momento separam seu precioso tempo da sua vida para meditar na palavra de Deus juntamente conosco. Saiba que este tempo não é perdido, O tempo perdido é aquele que nós gastamos com os deleites do mundo. O tempo perdido é aquele que nós
gastamos fazendo a vontade do nosso eu, do nosso ego, da nossa carne. Mas na presença de Deus, para escutar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, isso não é tempo perdido. Então abre o teu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, instruindo ali os seus discípulos, dizendo: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós temos visto muitas das vezes as pessoas confessando um time de futebol. Não, eu torço para aquele time, eu torço para aquele outro. Nós vemos muitas das vezes as pessoas confessando um cantor. Não, eu sou fã daquele cantor, eu sou fã daquele outro, eu sou fã daquele ritmo musical, eu sou fã daquele outro ritmo musical. Nós vemos as pessoas confessando muitas das coisas, mas não confessando a Cristo. As pessoas perdendo o seu tempo, perdendo ali o seu precioso tempo confessando o homem, adorando o homem, e muitas das vezes se esquecendo de confessar a Cristo. Veja só. Quando nós adentramos na presença de Deus, que nós entendemos o chamado do nosso Deus às nossas vidas, que nós passamos a entender e compreender o chamado dele, como que nós devemos caminhar e fazer, aí nós passamos a confessar. Nós passamos a confessar o Senhor Jesus Cristo com os nossos lábios. E através disso também se manifesta através da nossa vida, do nosso corpo, do nosso viver. Muitos têm se envergonhado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm se amedrontado e voltado atrás. Muitos têm confessado o seu amigo. Muitos têm confessado o seu vizinho, o seu time de futebol, o seu cantor, mas não confessa a Cristo porque tem vergonha. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos vergonha de andar com um litro de cachaça embaixo do nosso braço. Nós não tínhamos vergonha de andar com um cigarro na nossa boca. Nós não tínhamos vergonha de usar droga. Nós não tínhamos vergonha de se prostituir, de mentir, de roubar, de falar mal da vida dos outros. Mas quando é para Jesus Cristo, não, eu tenho vergonha de andar de saia, varão. Eu tenho vergonha de andar de camisa de botão. Eu tenho vergonha de andar de calça. Eu tenho vergonha de entregar um panfleto. Eu tenho vergonha de estar na paz do Senhor. Eu não vou para a igreja não, porque se eu tiver que ir para a igreja, eu vou ter que fazer essas coisas. Tem que fazer mesmo. Porque a palavra de Deus nos traz um novo nascimento. Morre o velho homem, nasce um novo. Morre a velha mulher e nasce uma nova. E quando nasce-se um novo, passa-se a confessar o nome do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Nós abandonamos as velhas obras, as obras mortas, para viver em novidade de vida. E muitos têm recusado e rejeitado confessar a Cristo como Salvador da sua vida e da sua alma. Como aquele que deu-se a si mesmo em redenção pelos nossos pecados. Quando você adentrar na presença de Deus, você vai ter que mudar. Você vai ter que abandonar as suas práticas nocivas, as suas práticas pecaminosas, para viver em santidade, para viver em comunhão com os irmãos, para escutar a palavra que Deus, através do apóstolo Pedro, disse em 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo. Então, quando nós entendemos esses mistérios da palavra de Deus, nós passamos a confessá-lo como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso galardoador pela nossa renúncia pela vida passada e para viver em novidade de vida. Mas qualquer que negar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo diante dos homens, ele também negará diante de Deus que está nos céus naquele grande dia. Até dentro das igrejas, muitas das vezes nós temos visto as pessoas negarem a Cristo, as pessoas se acovardando, as pessoas se amedrontando. Muitas das vezes as pessoas saem na rua para evangelizar, mas vê aquele ali mais alto, mais forte, cheio de tatuagem, ou se encontra num lugar ali denominado perigoso, as pessoas não vão porque tem medo, não confessam a Jesus Cristo. Mas quando vê ali um engravatado, ou um jovem, ou aquele com o rosto angelical, não, aquele ali eu vou entregar, que aquele ali não oferece perigo. Toma cuidado, você que é servo de Deus, você que está numa congregação, no ministério, dizendo ser servo de Deus e tem negado a Jesus Cristo diante dos homens. Tem amedrontado, se a palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino dos céus, os tímidos são os covardes.
Nós temos um exemplo na Bíblia do apóstolo Pedro, antes de Jesus Cristo consumar-se tudo aquilo que estava escrito a respeito dele na lei, nos salmos e nos profetas. Antes de Jesus Cristo ser pregado naquela cruz do Calvário e expirar e dizer está consumado, trazendo-nos um Novo Testamento, o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes. Jesus Cristo disse para ele que ele iria o fazer, e cumpriu-se a palavra do profeta Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, o Senhor Jesus Cristo ali dizendo que tudo que tinha que acontecer a respeito dele, o apóstolo Pedro dizendo: não, Senhor, para onde o Senhor for eu estarei juntamente contigo, o que acontecer com o Senhor acontecerá comigo, se levarem o Senhor à morte eu morrerei ao lado do Senhor. Mas o Senhor, sabendo e conhecendo todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, falou: você, Pedro, fará isso por mim? Antes que o galo cante, hoje mesmo 3 vezes tu há de me negar. E não deu outra, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, chegando em Mateus capítulo 26, versículo 69 em diante, a palavra de Deus nos relata assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, ó Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Negou a primeira vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Segunda vez negou a Cristo. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. 3 vezes o apóstolo Pedro negou a Jesus Cristo, como Jesus Cristo tinha dito que haveria de acontecer. Por 3 vezes ele negou, tanto que a própria fala dele denunciava que ele era discípulo de Cristo, que ele andava com Cristo, porque aqueles que andam com Cristo são diferentes dos outros. A palavra de Deus nos fala que conheceram ele pela sua fala, porque ele era diferente. Mas ele o negou 3 vezes. O versículo 75: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Depois que ele negou Jesus Cristo 3 vezes, que ele se amedrontou, que ele se acovardou, porque quando ali o pastor das ovelhas foi levado manietado e preso diante do sinédrio, diante dos fariseus, para ser entregue aos romanos, para que fosse morto, escarnecido, as ovelhas se dispersaram. E o apóstolo Pedro foi ali até acompanhar Jesus Cristo, mas não resistiu naquele momento confessar ao Senhor. Ele o negou. E a palavra de Deus vem nos falando que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus naquele grande dia. O apóstolo Pedro, graças a Deus, por intermédio de Cristo, do sacrifício perfeito, alcançou misericórdia, alcançou perdão, porque lá no último capítulo do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 21, versículo 9, a palavra de Deus nos relata assim: e logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aquele mesmo que negou Jesus Cristo 3 vezes lá atrás, confessou também 3 vezes lá na frente, depois que Cristo já tinha expirado, já tinha cumprido aquilo que estava escrito a respeito dele na lei, nos salmos e nos profetas, e disse: está consumado, e deu-se início ao Novo Testamento. O testamento de misericórdia, de longanimidade, de paciência, mas que também é o testamento que há de julgar tanto vivos quanto os mortos, quanto bons quanto maus. Aquele que o negou também o confessou. Aquele que o negou disse que amava Jesus Cristo, e Jesus Cristo sabia, porque ele conhecia e conhece a intenção do coração do homem. A própria palavra de Deus nos fala que aquele que muito pecou também muito amou, porque aquele que muito errou, aquele que muito pecou, reconhece as misericórdias de Deus para com a sua vida, assim como eu muito pequei na minha vida, muito errei na minha vida, e hoje eu reconheço a tamanha misericórdia que Deus teve das minhas mãos, e hoje eu quero permanecer firme com Jesus até o fim, amando ao nosso Mestre e guardando os seus mandamentos. Mas aquele que pouco pecou, irmão, aquele que nunca fez nada de errado, assim dizendo, né, perante os olhos da sociedade, porque perante os olhos de Deus as coisas mudam, né, ela se acha justa, né, diante de Deus, e acha que não precisa de arrependimento, né? Por isso que aquele que muito peca também muito ama quando alcança a libertação e perdão dos seus pecados. Aquele que pouco peca acha que é justo diante de Deus e não necessita dele. Acha que só as suas obras ali é o suficiente para alcançar o reino dos céus. Então muitos desses não confessam a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, pelo contrário, acham-se justas diante de Deus. E nós voltando lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não perca tempo. Confesse a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, clame a Ele por arrependimento e perdão, porque Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Não coloque no seu coração que você não precisa, que você não necessita dele. Não deixe que o inimigo venha te enganar, colocando na sua vida que você é justo e bom o suficiente para não precisar de Cristo, segundo rege a palavra e as Escrituras. Não deixe. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. As pessoas conseguem confessar um time de futebol, um cantor, um artista, um programa de televisão, um amigo.